O pior desviado que existe é aquele que não enxerga que já desviou há muito tempo e acha que está tudo bem com o Senhor. Eu acredito que essa palavra ela tem um certo peso para quem ouve ela. Quando falamos de desvio de caminho, nós logo temos que entender que há pessoas que elas têm uma convicção tão grande, talvez por passarem muito tempo congregando, por terem, como diz um ditado, né? Algumas pessoas falam por terem nascido às vezes num berço evangélico, né? Que eu até hoje não achei o berço evangélico, não existe o berço evangélico. Eu sempre digo que as pessoas, elas podem aprender muito, elas podem conhecer muito dentro do ambiente ali de uma igreja, um local onde ali se busca Deus. Pode ser na igreja evangélica, pode ser na igreja católica, ela pode aprender muita coisa. Mas há muitas pessoas que ela conhece, mas não pratica. E por não praticarem a palavra, elas vão se afastando, se tornando frias, mornas ao passar do tempo, a ponto que elas nem percebem mais que a presença de Deus não está com elas. Certa feita, a Bíblia conta sobre Sansão. Sansão, ele tinha qualidades de que muitos homens quereriam ter, né? Deus era com Sansão. Não haviam inimigos que pudessem romper a Sansão, porque Sansão, ele era nazireu de Deus, um homem que nasceu com o Senhor, viveu para o Senhor, mas ele foi se perdendo. E a pessoa que está perdida, ela não enxerga que se perdeu. Eu não vou falar de Sansão hoje, mas como título de exemplo, a título de exemplo, o Sansão foi se perdendo aos poucos. Ele foi deixando de ouvir o que seu pai lhe disse, ele foi deixando os mandamentos do Senhor, foi se misturando com coisas que ele achava outrora que eram pecaminosas para ele. Ele começou a dar olhares, a enxergar as mulheres prostitutas como pessoas que agregariam alguma coisa para ele. Ele foi brincando com o pecado, foi brincando com as coisas santas, foi deixando as coisas de Deus, até que o pior aconteceu. A Dalila foi enviada do inferno, e eu digo para você que a Dalila não precisa ser especificamente uma mulher. Até coisas da nossa vida, nosso cotidiano de vida, pode ser uma Dalila na tua vida. Coisas, por exemplo, a Bíblia fala que a ganância pode ser uma Dalila para você, que pode tirar você do caminho do Senhor. Há pessoas que se ela não der atenção às palavras do Senhor, facilmente ela se desvia. E o cuidado dessa vida acabam roubando a semente do coração. Ela vai perdendo a fé, ela não percebe que a fé já foi roubada há muito tempo. Então, o pior flerte que o pecado teve com Sansão foi quando ele confessou: olha, eu realmente sei que as minhas forças, claro que você deve compreender que isso é uma linguagem simbólica, né? Que o problema não era o cabelo dele, o problema era a obediência dele que já não existia mais. O temor de Deus sumiu do coração de Sansão. E nos dias atuais acontecem as mesmas coisas. Eu vou dizer para você, como um pastor, já há alguns anos pregando, alguns anos lidando com algumas situações, não de maneira generalizada, colocando todo mundo num pacote só, mas eu já tive a triste decepção de ter algumas experiências ou várias experiências de uma pessoa que começa a se afastar, de uma pessoa que começa a se distanciar, uma pessoa que começa a deixar a prática das coisas de Deus e pouco tempo depois essa pessoa não ter prazer mais no Senhor. Ela alcança alegria, motivação em tantas coisas, mas não no Senhor mais, a ponto de que ela se torna uma pessoa desviada dentro do ambiente onde as pessoas estão crescendo na graça de Deus. Ou seja, o pior desviado que existe não é aquela pessoa que está lá no mundão, perdida, é aquela pessoa que está dentro de uma igreja, onde a palavra não move ela mais, onde a pregação não move ela mais, onde um louvor, uma oração, sabe aquela pessoa que como tanto faz como tanto fez? Minha mãe falava uma coisa para mim quando eu era criança: você está parecendo um menino que tanto faz a água descer ou subir, ao contrário, né? Ou subir ou descer. A chuva normalmente desce, ela não sobe. Mas sabe aquela pessoa que está, é assim? Sabe que a pessoa não sente mais o momento que ela está vivendo?
ela não sente a ausência de Deus, ela não percebe que Deus se afastou dela, o pior desviado é a pessoa que acha que está tudo bem, ela tá destruída, ela está afastada totalmente de Deus, só que ela tem uma convicção, não, eu tenho as minhas convicções, eu tenho a minha certeza, e eu posso provar para você que algumas pessoas, elas não conseguiram e não conseguirão continuar sem que a palavra de Deus seja a base para voltar a trazer vida para ela. Uma vida não é somente essa que faz você levantar de manhã, que faz você trabalhar, que te dá para você fôlego. Não só essa, a vida de Deus em você. A vida de Deus na pessoa está testificada pela conduta, pela prática e principalmente pelo amor a Deus. E o amor a Deus é visível. Eu me pergunto, o amor, ele não demonstra cuidado? O amor verdadeiro não demonstra atitudes? Porque qual é o maior ato de amor que já existiu? Qual é o maior ato de amor de referência para qualquer pessoa? O amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pensando nisso, o amor se baseia no amor de Deus. O amor de entrega, o amor que, ainda que tenha perca, o amor ainda se doa, né? O amor verdadeiro, que envolve a referência direta de você fazer alguma coisa. O amor a Deus te faz você acordar numa madrugada para buscá-lo, te faz você chegar cansado do trabalho e levantar, tomar um banho e ir para a igreja. Ou até nem isso. Eu estou cansado, eu não tenho. Se eu for tomar banho, eu vou sentar no sofá, eu não vou para a igreja. Vá até sem tomar banho, vá direto ao trabalho. Isso envolve amor, é dispensação de amor da tua parte para com Deus. É você se envolver de uma maneira tão profunda que qualquer outra coisa é supérflua perto do que você tem amor em estar na presença de Deus. Onde uma oração é mais importante do que qualquer outra coisa. Que na hora que você está ansioso, irritado, nervoso, a presença de Deus é o teu conforto, é o que alivia a tua alma. Mas quando nós estamos tão perdidos, desviados mesmo, sabe? Quando se fala desviado, é quando uma pessoa, ela seguia um caminho santo e ela começa a achar subterfúgios. O que são subterfúgios? Ela começa a trocar coisas de Deus, as coisas que ela tinha como prioridade, por coisas que não são prioridade na vida. Por isso eu digo que os piores que estão desviados não são aqueles que estão entregues ao pecado. Porque esse já diz, não, eu estou pecando mesmo, eu quero isso para a minha vida. Ela está igual o filho pródigo. Eu tomo coragem, eu não vou ficar enganando meu pai aqui não. Eu vou virar as costas, porque eu não quero ficar com o pai e acabou. O filho pródigo mata o coração do pai, destrói o coração do pai, mas pelo menos ele é verdadeiro. Não é igual o filho que não foi embora, porque o filho pródigo foi embora, fez a desgraça que quis fazer, mas quando voltou, ele voltou arrependido. Já o filho que nunca saiu da casa do pai, quando viu o irmão arrependido, não é esse aqui o filho que desgraçou a família? Porque para ele se faz festa e para mim nunca se faz nada. Tem pessoas que não se alegram quando alguém pecador se arrepende dos seus pecados. Isso demonstra que não é só o fato de estar ao lado do Pai o tempo todo. Estar ao lado do Pai não muda nada se você também não muda, se seu coração não está ligado ao Senhor. Olha o que Jesus falou em Mateus 24:12. Esse versículo é muito conhecido e por isso que eu vou bater nessa tecla aqui. O versículo de número 12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que significa isso aqui? O Senhor está dizendo assim, sabe por que as pessoas estão ficando frias? Sabe por que as pessoas estão perdendo a alegria de fazer a obra do Senhor? É porque elas estão multiplicando suas iniquidades. Eu tenho uma base de ensinamento para falar para você assim, iniquidade é a pessoa, aliás, quem comete a iniquidade é a pessoa que tem consciência, entendimento de que ficar longe de Deus, afastado das coisas santas, vai roubar dela o principal, o essencial, que é a vida de Deus nela.
Então, quando uma pessoa comete iniquidade, é aquela coisa, por exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo, assim, chulo. Você está passando, por exemplo, dentro da sua casa e tem uma casca de bala no chão. Uma casquinha de bala no chão, um plástico no chão. Você pula por cima dele e continua andando. Ao invés de você abaixar-se, pegar aquele pacotinho de bala e jogar no lixo. É a mesma coisa com as coisas de Deus. Quando eu digo a mesma coisa, é simplificando, né? Não a mesma coisa, mas para título de exemplo, você passa pela tua Bíblia, ela olha para você, você olha para ela, mas você pula ela. Você tem um momento de oração na igreja, nem na igreja você consegue orar mais. Você vai para o culto, vamos fechar os olhos, vamos buscar Deus. A pessoa fica pensando assim, macarrão, arroz, feijão, carne, batata, maionese. Ela está ali, pensando em um monte de coisa. Mas ela não consegue orar mais. Eu esses dias aqui eu pregava, acho que foi na terça-feira passada, eu pregava para vocês aqui e falava sobre quando Jesus chamou os discípulos para a oração. Você quer ver um pastor feliz? Chama o pastor para orar com você. Esse pastor também não desviou, né? Vamos orar. Vamos fazer uma oração, pastor. Vamos orar aqui na minha casa. Amados, eu vou falar para você que isso entristece o meu coração. Tem pessoas que ela já não consegue passar 1 hora com Deus mais. Se chamar uma pessoa para fazer 1 hora de oração, é capaz de ela se levantar e te dar uma surra. Porque ela perdeu totalmente a presença de Deus. Se multiplicou tanto os desejos da carne dela, que ela consegue passar. Preste atenção, há pessoas que ela acaba de sair da mesa do Senhor e ela vai para a beira de um bar. Ela acaba de sair da mesa do Senhor e vai para uma casa de prostituição, para uma casa de massagem, vai lá entregar a sua vida à perdição. Você entendeu o que eu estou falando? Para bom entendedor, meia palavra basta. Pessoa que tem o seu marido, a sua esposa, que procura um relacionamento extraconjugal, difamando tanto o teu corpo quanto destruindo o teu casamento, destruindo a sua vida, procurando aquilo que não devia procurar. Quando uma pessoa vai deixando as iniquidades aumentarem no seu coração, ela vai desviando-se de pouquinho em pouquinho. Perceba o começo das coisas. Quando a gente aceita Jesus, tudo que era, meu Deus, será que isso é pecado? Porque eu não quero fazer nada que desagrade a Deus. A pessoa que está querendo Jesus, ela não quer pecar por nada, porque ela quer a presença de Deus acima de tudo. Agora, quando uma pessoa está se desviando, ela já começa, não, mas isso aqui não é pecado. Não, mas isso aqui não tem problema nenhum. Ela vai levando a vida como se aquelas coisas que outrora eram um tamanho pecado, agora se torna uma coisa natural, uma coisa normal. Não, pastor, isso aí é por causa disso, é doutrina, é dogma, isso aí são coisas, não. Entenda o que a palavra está dizendo. Jesus está sendo claro para todos nós. Quando a iniquidade aumenta, o pecado aumenta, e quando a iniquidade e o pecado aumenta, a pessoa vai se esfriando. Porque o prazer das coisas de Deus vão se perdendo. Porque o Senhor já não é a razão da sua existência. Porque a tua porção já não é mais o Senhor. Porque você está desviado. E não é só da igreja. Como eu disse, há pessoas que ela já não congrega mais. Ela não está congregando, como diz Hebreus 10, 25, que nós temos que congregar. Não se afaste da congregação. Você vai vendo a pessoa se afastando. Ela não ouve mais a palavra. Ela tem a oportunidade, presta atenção, ela tem a oportunidade de levantar cedo e ir para a igreja, mas ela levanta cedo para cortar grama. Ela tem a oportunidade de levantar cedo e ir para a casa de Deus, mas ela fala, não, agora eu tenho que descansar, meu corpo está cansado. Deus sabe que eu preciso descansar. Sim, o dia de descanso chama-se dia do Senhor. O dia de descanso é o dia do Senhor. Onde que nós encontramos descanso é no Senhor. A pessoa não busca. Ela vai levando a vida assim. É só esse tempo. Veja que o Senhor fala, quanto mais multiplica a iniquidade, quer dizer, quanto mais perde Deus, teoricamente, quanto mais próximo das coisas de Deus, a pessoa vai ter mais temor. Agora, quanto mais distante ela está,
menos respeito ela tem pelas coisas de Deus. Por isso que quanto mais se multiplica as coisinhas que você fala, não dá nada. Não, porque não é bem assim, eu busco a Deus do meu jeito. Deixa eu falar para você, não existe o seu jeito de buscar a Deus. Existe a maneira bíblica, a maneira que Jesus nos ensinou. Jesus estava sempre no templo, Jesus estava sempre evangelizando, Jesus estava sempre se movimentando. E você vai falar para mim que você não tem que fazer nada? Espera aí, deixa eu trazer aqui à tona um assunto que faz tempo que eu não falo. Talvez até a palavra foi mudada, né? Que são os desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de congregar. Eu ouvi uma frase de um pastor que ele fala assim, que ele falou, e eu achei até interessante a fala dele. Eu acredito que a igreja, sim, como a Bíblia fala, não salva ninguém, e é verdade. Mas um crente verdadeiro e salvo quer estar na igreja. Porque a Bíblia fala que quão suave e bom é que os irmãos estejam unidos em orações, até mesmo nas coisas cotidianas, até para a simplicidade. Tem pessoas que em outro tempo se reunia com os irmãos, fazia ali uma confraternização, se reuniam, sentavam-se à mesa, sorriam, davam risada, viam a família, contemplavam os irmãos. Hoje a pessoa se isola, a pessoa não tem comunhão com ninguém. A pessoa só busca a Deus se outra pessoa levar ela, porque se ela não tiver alguém para ir levar, ela não vai. Eu vou falar para você, às vezes eu falo, Jesus, será que não estou como o Jeremias? Porque o Jeremias apregoava uma palavra, ensinava ao povo, mas o povo não dava crédito. Olha o que diz lá em Lamentações, vamos Lamentações comigo? Lamentações capítulo 3, o versículo é o 20... Versículo de número 24. Olha o que diz aqui, ó. Lamentações 3, 24 e 25 fala assim, ó. A minha porção é o Senhor, ou seja, tudo que eu preciso é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, os que se confiam, que se apegam a Deus, para a alma que o busca. Tem pessoas que buscam a Deus com tanta vontade que elas inspiram outras pessoas. Às vezes, eu digo para você que por mais que tenha, né, um ministério, um chamado de Deus para pregar a palavra, eu ainda nunca deixo de lembrar que aquilo que faço, além de ser algo que eu amo fazer, é inspirador para que as pessoas vejam, olha, esse pastor busca a Deus, este pastor é de oração, este pastor não desiste, esse pastor está sempre indo atrás das suas ovelhas, está sempre colocando o joelho no chão para clamar a Deus. Os nossos exemplos são tão importantes. O que o Jeremias ele fala aqui? A minha porção é o Senhor. Tem como colocar, por favor, esse texto na NTLH? Coloca para mim na Nova Tradução da Linguagem de hoje, versículo 24. O Senhor é tudo que eu preciso. E quando eu vou me tornando esse desviado, achando que está tudo bem, as coisas de Deus não é mais a alegria do meu coração. Consegue ou não? Se conseguir, pode pôr na tela. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. 25 agora. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. A tua confiança muitas vezes está muito mais na sua força, no seu braço, do que nas coisas de Deus. Quer ver uma coisa? Olha o que diz Provérbios. Vai comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 19. Nós vamos começar a partir do versículo 2, que diz assim, ó. 19, versículo de número 2. Assim também, ficar a alma, né, nosso interior, sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com os seus pés, ele acaba pecando. Por que vai se multiplicando a iniquidade? Lembra que eu falei que iniquidade é o pecado que da consciência, você sabe que está errado e continua fazendo? Este é o pecado da iniquidade. A iniquidade é ter ciência, consciência e entendimento. Você sabe que está errado a maneira de conduzir tua vida. Esse cristão que você dizia ser, que você diz ser tão sábio assim, mas você tem consciência que você está totalmente longe do Senhor. Por isso que ele fala, não é bom que a tua alma fique sem conhecer a Deus.
Aí você pode me dizer, não, pastor, eu sou formado em teologia, sou uma pessoa que já lê a Bíblia desde criança. Você lê a Bíblia desde criança e até hoje você não conhece a Deus. A Bíblia diz assim, prosseguir em conhecer a Deus. Nós temos que aprender que os dias, eu falo uma frase assim, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Tudo é importante, o meio, o início, mas o principal de tudo é o fim. Será que nós podemos fazer uma menção como fez o anjo da igreja de Apocalipse, que disse, volte às primeiras obras, antes que o seu castiçal seja tomado? Antes que a salvação do Senhor venha e você fique para trás? Lembre-se que há pessoa que de maneira existencial, consciente, se afastou de Deus. E ela fez isso de maneira proposital. Ela podia fazer outra escolha, mas ela preferiu escolher estar distante de Deus. E essa distância de Deus faz que Provérbios 19:2 seja como um tapa na cara dela. Não é bom que falte para você o conhecimento. Não é bom que a sua alma deixe de agregar todos os dias a palavra da fé. Mas, infelizmente, muitas pessoas, a palavra já não surte efeito nela. E vou dizer para você com toda certeza, se a palavra não surte efeito ao coração, homem nenhum, ajuda nenhum, psicólogo nenhum, ninguém poderá ajudar essa pessoa. Porque se a palavra do Todo-Poderoso não faz a pessoa entender que está errada e moldar-se segundo a palavra, não haverá salvação para ela. Por isso que muitas pessoas deixam de congregar ou estão congregando, mas sem conhecimento. Escuta a palavra, mas continua do mesmo jeito. Lembra mais cedo que falava que o amor, ele demonstra, o amor tem que ser apresentado? Já pensou, por exemplo, o noivo e a noiva vão para um casamento, logo após o casamento, ao invés de irem para a noite de núpcias, ao invés de ir para a sua casa, ou ao invés de reunirem, formarem uma família, eles voltarem para a casa do pai e da mãe? Ou um viajar para um lado, um quer ir para Paris, o outro quer ir lá para as Maldivas? Vai dar certo um negócio desse? O amor implica unidade. Se você ama a palavra de Deus, você acorda com prazer na palavra. O salmista disse no Salmo 119, versículo de número... vou ler o 49, põe para mim 49-50, por favor, no GC. Diz assim, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. O salmista fala, olha, o Senhor me deu uma palavra e nela estou perseverando todo dia. Aí ele diz o 50, isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. O que é ser vivificado? É o mesmo que você estar vivo fisicamente, mas com a alma morta. O cansaço físico, ele pode acontecer. Tem uma história que conta que Davi, um dia, depois de muita batalha, ele estava cansado. E naquele dia, a única história que contaria a narrativa sobre a vida de Davi, que ele seria derrotado, foi o dia que ele cansou. Às vezes você está tão cansado que você, ao invés de descansar para poder repor as energias, você começa a cobrar a Deus. Você deixa de congregar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de fazer o básico, que é amar o próximo como a si mesmo, você começa a ser um condenador, você começa a achar problema em tudo que diz respeito a fazer algo para Deus é difícil. Uma pessoa que ama a Deus, ela tem que se envolver com as coisas de Deus. Ela tem que estar envolvida com o Senhor. Ela tem que estar mergulhada nas coisas de Deus. Como que você tem esperança sem palavra? Como que você pode passar um dia sem você estudar a palavra de Deus? Um dia. A Bíblia fala que um dia na casa de Deus, na presença, 1 hora na presença do Senhor, vale mais do que 1000 horas, 1000 dias fora da presença de Deus. Como você pode achar que você está bem vivendo como um desviado existencial?
Você diz uma coisa com a boca, mas teu coração pensa outra. Você está totalmente fora do contexto de um cristão. E está achando, tá tudo certo. Não, porque é só agora que eu estou assim. É só agora nada. Para de mentir para você mesmo. Quando você vai permitindo que vai crescendo a iniquidade no seu coração, o teu amor vai diminuindo. Você vai perdendo o prazer das coisas de Deus. Que outro tempo era prazeroso. Lembra que Davi falou um dia? Que bom, que alegria poder saber que eu vou para a igreja. Que gostoso é estar nesse ambiente onde nós oramos, onde nós unimos a nossa fé, onde nós colocamos a nossa devoção, louvores a Deus. Quando o prazer das coisas de Deus vai sendo tomado, isso vai sendo prova de que você nunca foi completo. Porque alguém que tem temor a Deus, Salmo 119, versículo 105 fala assim, Salmo 119, versículo 105 fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não tem como você vencer a carnalidade afastado. Por isso eu volto a falar e falo isso com certeza do que estou falando. Não pense você que você vai conseguir se tratar sozinho, sem você buscar, sem você orar, sem você vir à casa de Deus. Eu acho que é tão difícil saber, por exemplo, quando nós lemos os textos bíblicos, nós vemos quando o povo vinha voltando da Babilônia, eles diziam, olha, nós tínhamos sonhos de voltar para a casa de Deus. Olha, nós estamos como aqueles que sonham, porque, puxa, eu estou vivendo o sonho de Deus, o plano de Deus. Eles voltaram, e quando eles voltaram novamente, que eles puderam contemplar a presença de Deus, eles falaram, puxa, nós estamos como aqueles que sonham, porque hoje eu estou vivendo o sonho. Se você sonha em estar na presença de Deus, em ver a sua família servir a Deus, viver os projetos de Deus, não se afaste. Lembre do que nós começamos falando. O desviado não é aquele que se entregou somente ao pecado, mas aquele que tem a convicção que está tudo certo, mas a vida dela está toda errada. Lembra que eu falei de Davi? Você pode estar cansado. Sabe o que você tem que fazer? É descansar. Pare um tempinho, descanse. Mas descanse no Senhor. Descanse na palavra. Veja que o que o escritor sagrado deixou em Provérbios para nós. A alma que não tem conhecimento, não vai vencer não. Não é bom que a alma fique sem conhecer as coisas de Deus. Se a Bíblia fala que nós vencemos de fé em fé e de glória em glória, por que você não está buscando a palavra? Porque a única forma de ter fé, segundo a Bíblia, segundo o que a palavra de Deus fala, é ouvindo a pregação da palavra. Agora, você não tem prazer na pregação mais. A pregação não mexe com você mais. Pastor, está muito frio a pregação. Não é que a pregação está fria, é você que está frio. E eu vou dar uma receita para você. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busque a Deus enquanto há tempo de você achar. Esse versículo, para mim, ele é a base que sustenta quem quer voltar. Você quer voltar? Então busca. Eu digo assim, que tem pessoas que se comprometem com algo e ela vai e faz. Se você falar assim, a partir de hoje eu vou orar todo dia e se levantar para orar todo dia, você vai voltar a ter a presença de Deus. Se você falar assim, eu vou voltar para a igreja, pode acontecer o que for, pode cair chuva de canivete, eu vou para a igreja com guarda-chuva de aço, mas eu vou buscar Deus. Eu vou para a igreja. Mas eu estou assim, não, eu vou buscar Deus. É determinar. Quem tem compromisso de verdade, se esforça. Quem tem compromisso sincero com Deus, quem realmente quer Deus, dá um jeito. Só não se dá jeito para a morte. Agora, você fala que quer, mas não faz nada, vou dizer para você que você está enganando você mesmo. O pior desviado é aquele que está desviado, achando que está tudo bem, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Essa é a pior pessoa, que ela já está com a mente cauterizada e o diabo já roubou a mente dela. Que Deus possa falar mais com você. Se você puder, volta, assista essa mensagem novamente.
Essa mensagem tem um recorte, ele é transmitido para as pessoas novamente, só a mensagem. Mas não se esqueça, compartilhe. E compartilhe no seu coração essa mensagem. E volte ao primeiro amor. Volte a buscar a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, mais uma vez a Ti eu venho apresentando ao Senhor todas as pessoas que estão com demandas, lutas, batalhas, em quaisquer áreas que sejam. Estou aqui invocando o nome daquele que tem poder para mudar todas as situações. Jesus, desperta esta pessoa que está dormindo. Diz Isaías 52, desperta tu que dormes. Pai, desperta essa pessoa que está deixando Satanás pisar a cabeça dela, zombar desta pessoa com enfermidades, com tristezas, com angústias. Essa pessoa já não tem prazer na palavra mais, ela já não tem prazer em servir a Deus mais. Jesus, há muitos que estão doentes, pessoas que estão em casa, acamados, depressivos, angustiados, com síndromes do pânico, síndromes de bipolaridade, pessoas que perderam totalmente o prazer nas coisas de Deus. Mas aqui estou eu, Pai, me pondo na brecha, intercedendo por essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está com dificuldade na sua casa, que está com dificuldade no casamento, que está com dificuldade na saúde, essa pessoa que faz exames e não tem resposta nos exames, ela continua doente, ela continua passando mal, ela continua sofrendo. Jesus, entra em ação agora com o Teu poder, porque Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Eu te peço, coloque nestas águas uma unção, assim como a unção que o Senhor derramava sobre os aventais, os retalhos das roupas que Paulo enviava aos doentes. Que assim haja unção sobre essas águas, como houve unção no tanque de Siloé, quando o cego lavou os seus olhos, ele voltou a enxergar. Pai, que esta água seja, meu Deus, assim como a água que lavou os olhos daquele cego. Não somente, ó Deus, a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Que essa pessoa volte a enxergar e entender que precisa voltar a buscar ao Senhor. Pai, que esta água seja como um santo remédio para o doente e essa pessoa se levante. Que a enxaqueca saia, que a dor de cabeça saia, que a dor no corpo saia, que o problema da labirintite saia, que o problema estomacal saia, que o problema de uma úlcera, o problema de um câncer que está dominando e matando as células dessa pessoa. Em nome de Jesus, que esta água seja o remédio para curar, para libertar essa pessoa do alto da cabeça até a planta dos pés. E se você crer, diga, eu creio, e beba comigo desta água, em nome de Jesus.